Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Saindo da Matrix Podcast, nosso episódio de estreia. O intuito aqui vai ser trazer bate-papo para vocês que causem uma reflexão, traga insights e ajude aí na jornada de cada um de alguma forma. E para me ajudar nessa missão, eu não poderia trazer alguém menos especial do que esse cara, um cara que eu acompanho o trabalho já há um certo tempo, um cara que tem uma energia muito legal, uma frequência muito boa. Então, sem mais delongas, Mr. Rose, obrigado aí, cara, por aceitar nosso convite, por participar dessa nossa jornada de alguma forma e dar esse start aí junto conosco. Que legal, Jonathan. O prazer é todo meu, muito bom mesmo. Assim, é impressionante como eu vou vendo essa energia de querer renovar o planeta acontecendo, né? E aí eu vejo tu, que já conhece o meu trabalho, parecido comigo, com, digamos assim, né, com ideais parecidos. Sim, na verdade, todos nós queremos um planeta melhor, né? Cada um vai fazendo do seu jeito e essa é mais ou menos a nossa luta, né? É um prazer estar aqui contigo, de verdade. Eu sinto essa renovação quando eu olho para ti e fico muito feliz. Muito legal, Ozzy. Na verdade, eu acompanho já esse teu trabalho há um bom tempo e, pô, como é bacana, cara, o que tu faz, a energia que tu passa, isso é inspirador. E até antes da gente entrar nos assuntos aí, né, Ozzy, polêmico, como tu mesmo gosta de colocar, gostaria, cara, que tu se apresentasse aí, contasse um pouquinho sobre a jornada do Ozzy, sobre o teu trabalho, né, no YouTube, como que tu teve esse despertar, como que tu chegou nessa, né, iluminação, assim, de passar. São assuntos polêmicos, né, claro Ozzy? Que vai, eu me sinto assim, né, minha iluminação é uma palavra tão forte, né, eu sei que muitas vezes a pessoa vendo o meu trabalho lá no YouTube, falando de alguns assuntos, até parece que é um mestre, alguma coisa, mas eu de verdade não sou mais um estudante pesquisador, digamos assim, como muitos que acompanham meu trabalho. Sim. Lá em 2016, Jonathan, quando tudo começou, eu era professor de inglês, minha família tem uma escola e tudo mais. Que legal. Mas eu sempre fui um pesquisador, eu poderia ir a fundo lá na minha infância, até com sinais de interesse por esses assuntos mais paranormais, sobrenaturais, conspiratórios, né? Mas assim, no início do meu trabalho mesmo, eu como professor de inglês, eu já tinha uma abertura com as pessoas para conversar desses assuntos. Que legal. Aí no meio do inglês já rolava uma psicologia, como é que tá a ciência hoje, dependendo do aluno tinha um assunto mais interessante, né? História acontecia muito, tinha muitos alunos fissurados por história, que gostavam de debater Segunda Guerra Mundial. Tinha muita aula de inglês que nem inglês tinha, né? Só que chegou num ponto que eu comecei a me sentir, digamos, sozinho. Minhas pesquisas já estavam muito avançadas, eu me dedicava muito mesmo. Eu gostava de ler, até hoje gosto, de ficar vendo aqueles vídeos longos para entender, sabe? E não tinha com quem conversar de verdade, entendeu? Eu tentei muito por redes sociais, do Facebook, até no Orkut, mas Facebook com grupos de, né? Sim. Na época só escrita e tal, mas com o YouTube eu comecei a perceber que eu podia ter uma janela não só para encontrar pessoas que tivessem pesquisas e visões parecidas, mas que eu mesmo pudesse fazer a minha catarse, botar ali, registrar. Por isso que eu coloquei lá no meu canal, Ozzy Pena, Diário Estelar. Porque eu vou registrar tudo, né? Que se não for para agora, que seja daqui a 100 gerações. Sim. Então, e foi muito bom para mim. Eu comecei a ficar mais maduro, organizar melhor as minhas pesquisas, tudo mais, né, Jonathan? E cresceu muito rápido no começo, eu percebi que tinha realmente um interesse, não só pelas minhas pesquisas, aí começou a me chamar a atenção. O que até hoje eu vejo no planeta é uma carência por lucidez. Sim, uma carência por alguma pessoa de verdade que esteja buscando a paz interior, buscando entender realmente o universo de maneira lúcida, racional, não muita crendice absurda, nem naquela loucura alucinógena de fala com os ET aqui. Não. Eu gosto de chamar isso, hoje, mais maduro, de metafísica explicada. Sim. E não encostada, como acontece muito por aí, com todo respeito, né? Metafísica encostada é quando alguém te fala um negócio que tu não consegue explicar nem entender direito, tem que acreditar. Isso se chama metafísica encostada. Eu poderia dar um exemplo, qualquer metafísica, porque comer limão faz bem para o teu sistema imunológico. Bom, por quê? Não sei explicar. Pode até funcionar pela holística, né? Mas quando tu sabe o porquê, pela lógica racional, parece que funciona melhor. Sim. Então, explicar de maneira lógica alguns conceitos mais metafísicos, eu sinto que é um grande caminho para toda a humanidade entender os grandes mistérios que existem na nossa volta. Muito bom. Porque existem muitos, né? Assim como a ciência explica de maneira linda, muitas vezes, como funciona o átomo, a molécula, a vida no microcosmo, e tu vê isso, é tão legal, fascinante, né? A gente não está vendo com os próprios olhos.
O contrário também é verdadeiro, explicar a metafísica, o mundo espiritual. Pô, se tu pensar por um lado, né, Jonathan? Quando a nossa filosofia ocidental começou lá no Platão, Aristóteles, oficialmente, já tinha uma filosofia complexa, sofisticada, há mais de 3.000 anos lá nos orientais. Tanto os egípcios, sumérios. Né, muito até tirado desses caras, né, Ozzy? Se Com tu certeza. Uma época eu li muito o Kybalion, e se tu pegar ali Hermes Trismegisto, por exemplo, tu vai ver que a Grécia adotou isso, que era um cara lá do Egito, né, que já vem toda essa filosofia por trás, e próprio Roma, eu acho que adotou Hermes também. O mesmo Hermes que tem na Grécia é o de Roma. Exato, mas é o mesmo Tote, o antigo egípcio, virou Hermes em Roma. Exatamente. Isso é muito profundo. E eu citei rapidamente num dos meus vídeos essa história de Roma ter pegado muita coisa da Grécia, e Grécia pegou do Egito. Exatamente. Os filósofos, Platão, todos indicavam isso. Tanto que o livro mais famoso do Platão, que é até hoje a base para entender a Atlântida, né? Que ele fala, o filósofo Solon foi até o Egito, tiraram o Solon para criança no Egito. Aqui tem uma criança que não tem ideia de que foi Atlas, de ninguém, nem da própria Grécia. E aí começou a ser explicado o que era realmente as origens da civilização para aquela criança. Sim. De novo, uma prova de que já existia uma filosofia profunda, sofisticada, muito milenar, muito antes dos socráticos, né, digamos assim. E acho que é isso que nessa era da informação fica muito mais fácil, apesar de ter a parte nociva da tecnologia, fica mais fácil tu ter acesso a esses mistérios, não fica? Para qualquer um de nós. Uma boa pesquisa, né, Ozzy? A gente acaba encontrando aí fragmentos que a gente vai juntando aí as peças do quebra-cabeça e vai fazendo mais sentido, né? Perfeito. Não é muito claro, né? Não, tu precisa realmente sair um pouco da cortina de fumaça que tem aí de todo o sistema, que tenta inibir esse conhecimento, mas com uma boa pesquisa tu vai chegando e vai conseguindo juntar um pouco esse quebra-cabeça, né? É muito interessante. Do jeito que tu coloca, dá para perceber que não é tão fácil assim, né? Nós temos realmente uma camada de hipnose muito forte, desde o tataravô, centavô, sobre quem nós somos, sobre o que é a realidade. Isso, vencer essa barreira não é uma coisa tão, né? Não é tão Na verdade, encarar essas grandes verdades nunca foi para as grandes massas humanas. É para seres especiais de verdade. Que tá disposto. Até tu comentando ali sobre tu, desde criança, ter já um interesse por esse tipo de assunto, parece um pouco um chamado, né, Ozzy? Que à medida que vamos evoluindo e amadurecendo, esse chamado vai crescendo e ficando mais forte dentro do nosso coração, né? Então, a gente tenta, de alguma forma, achar pessoas que estão nesse processo parecido no momento, para até não parecer assim, meu Deus, será que é só comigo que eu tenho esse pensar, essa forma de enxergar a vida? Perfeito. Mas de fato um chamado, eu diria, espiritual, assim. Claro, né? Por isso que eu fiquei admirado com a tua iniciativa, agora com 30 e poucos anos, sentindo a idade do Cristo, né? Ou tu vai pra tua missão, ou tu te estrepa. Foi como a gente tava Chega comentando um momento aqui, que... muito claro isso pra mim nesse momento, assim, essa idade realmente... A gente pode conversar aqui depois sobre toda essa parte do simbolismo, né? Claro. Até do numérico, assim, né? Perfeito, isso aí é um estudo, agora rapidamente, caso a gente esqueça depois, né? É o estudo dos ciclos da vida. É uma metafísica bem explicada, que fala que de 7 em 7 anos, ou de 8 em 9 anos, mais ou menos, a pessoa muda do ser quase inteira, não só fisiologicamente, mas também atitudinalmente, digamos assim. Tuas atitudes todas vão mudando de tempo em tempo, cíclicos. Por isso que quando tu tá com 7 anos ou 8, muitas igrejas batizam a criança. Sim. Porque eles sabem desses ciclos mais antigos. Isso é uma matemática muito louca, que tu olha pra tua própria vida, tu vê, caralho, é mesmo. Por exemplo, com 18, 19 anos, a pessoa já é um outro ciclo. É de começar a largar tudo que papai e mamãe ensinou e começar a criar o próprio. Tu começa com 20 e poucos, 35, outro ciclo, 29, 30. Que é o 31, 32, que tu pegou tudo que tu aprendeu papai e mamãe, criou mais ou menos a base, que é o teu, e agora tu começa a viver aquilo. Muito real. Os estudos psicológicos sobre isso indicam que a pessoa que depois dos 33, 34, e pra ti que tá ouvindo essa transmissão, pensa nisso, depois dos 33, 34, se tu não começou a viver teus sonhos, teus verdadeiras ânsias internas, teus desejos que vêm da tua essência, que pode traduzir como missão, a pessoa que não faz isso começa a entrar no processo de decadência, de falta de vontade de viver. Por quê? Porque não tem significado na própria vida. Muito verdade. E essas análises são importantes para nós que queremos ter vitalidade agora para encarar o mundo.
Porque dizem alguns estudos, e eu gosto muito deles, de cima da logoterapia, que o ser humano ele aguenta muita coisa. Mas uma das coisas que ele não suporta é a falta de propósito na vida. Por que eu tô aqui? É uma coisa quase insuportável. Isso realmente é algo que, à medida que a gente vai realmente esclarecendo a nossa mente, fica muito claro que precisa ter um propósito, né? Qual o sentido dessa porra toda? Sabe, assim, além do básico, né? Do comum, que é apenas nascer, filhos, família, tu precisa ter um propósito para te lutar por isso aí. E aí tu volta nos antigos, eles também tinham essa visão, eles tinham essa preocupação. Aquela famosa frase do latim, vini, vidi, vici. Eu vim aqui para vivi e venci. Vini, vidi, vici. Não só vegetei, mugi, seguir regras, não era esse o propósito da coisa. O vivi, venci é interessante porque leva num processo de muita autoconfiança. Sim. De que não é só tu que tá querendo viver a vida, né? Vencer no melhor dos propósitos de autorrealização, entende? De encontrar ti mesmo. Sim, exatamente. Um propósito, assim, não é de pouca coisa que nós estamos falando, sim, uma coisa mais complexa, né? Não visando financeiro, não, muito além uma coisa disso, de alma, né? Perfeito. Muito legal, coração. Por isso, quando tu diz que se existe um algo além... Os antigos falam isso. A gnose de Princeton é uma maneira que eu conecto muito esse material das antigas civilizações com a modernidade. Porque se tu pensar um pouco assim com a lógica, tu vê que para um cientista moderno que estuda o cosmologia, para ele ter uma noção boa da cosmologia, quando tu pesquisa isso, tu vê, eles precisam estudar a mitologia. Por quê? Porque o cosmos ele se move em tempos muito amplos, então eles têm uma noção do que aconteceu lá atrás para entender o agora. Então conecta a mito com o cosmos. Isso é fascinante. As teses do universo elétrico têm muito essa mistura. Por exemplo, eles querem entender o que é o eletromagnetismo do universo, o que aconteceu com os planetas nas órbitas, porque pode ter causado um cataclisma aqui no planeta. Como que eles vão entender isso? Estudando mitologia. Aí eles começam a perceber porque, por exemplo, porque os antigos tinham muitos dolmens. Dolmens são aquelas construções que são de pedra totalmente, só que a parte mais forte da estrutura é o teto sempre. É sempre a maior pedra. Por quê? Eles começam a analisar. Porque alguma coisa caía do céu por muito tempo. Ele tinha que proteger o teto, por isso que tinha muita caverna também. Eles sabiam, as pinturas e retratos antigos dizem que algum grande cataclismo aconteceu. Só que, de novo, falar que só foi um dilúvio que Deus mandou... é metafísica encostado, não é explicável. Não explica tudo. Agora, tu pegar uma ciência que está desenvolvendo uma ligação lógica entre mitologia e cosmologia para entender um cataclismo lá atrás, tu vai começar a entender que tem um sentido real nisso tudo e que vai te levar a ter uma percepção muito ampla. Tu começa a ver que os planetas são deuses de verdade. São energias muito vivas e que estão se mexendo. E, assim até tu deu o gatilho, Ozzy, pra gente entrar numa questão que eu vejo, te acompanho e vejo que tu bate muito nessa tecla, sobre como esse conhecimento ele acaba sendo ocultado por algumas forças aqui muito louco. Da gente, né? E é muito claro isso, como o porquê, né, deles querer esconderem. Se a gente pegar tu falando aí sobre o universo elétrico e a gente começar a ver a própria história de Nikola Tesla ali, já tinha alguma coisa muito estranha ali. Eles tentaram barrar ele o tempo todo e aquele cara tinha um conhecimento, Ozzy. E ele não estava inventando, ele estava flertando com isso, com essa coisa ancestral. Exatamente, ele tinha um conhecimento ali que, se a gente for parar para pesquisar um pouco, talvez hoje a gente teria energia aí para todo mundo de graça, né, cara? E isso foi bem claro, assim, que houve de fato... Talvez já, a gente vai ainda conversar aí sobre globalistas e tudo mais, mas já, né, cara, tendo essa barração por parte desses globalistas, porque ele já estava indo para um lado ali onde ia afetar o financeiro desses caras de alguma forma. Né? O financeiro que é o Baal, né? Que é uma das entidades que dominam o planeta, não pode ser tocado. Digamos assim, a cabeça da serpente, tu acha? Olha? Não sei se é a cabeça, mas uma parte muito forte da serpente muito é o sistema financeiro, né? Por isso muito que é o touro lá em Wall Street, né? É a mesma adoração ao Baal lá antigo, até por Moisés. É o touro, é o bezerro de ouro, é o mesmo simbolismo vivo até hoje.
Mas voltando ao assunto, como tu falou, esse bloqueio das coisas, ele funciona, claro, para eles ter ganho, mas explicando isso melhor, no exemplo ali do Rockefeller, e a família Rockefeller dominou essa troca de energia no começo dela. Tanto o petróleo, como a gasolina, como o cobre, para fazer fio de cobre. Comprava o Thomas Edison, boicotou o Tesla. Teve um dedo da família Rockefeller. O que isso significa? Ali, né? Que eles, se a humanidade sabe que o universo é elétrico, entende o que o Tesla estava brincando ali, que a captação de energia livre, o que dá para fazer em casa, muitos experimentos aí de pessoas que fazem com imã, com cobrezinho, isso vai longe, vai no electrofarming, que é tu fazer na fazendinha e tudo cresce melhor. Se a humanidade entende disso, ela não paga mais luz, água e gasolina, nem nada. Exatamente. E agora pensa comigo a diferença enorme que vai fazer na vida das pessoas não pagar energia. Sim. Energia é muita grana, boa parte do nosso dinheiro é empregado em energia. Sim. Tanto no gás que tu cozinha, como na energia elétrica, como água, tudo vai energia, gasolina para o caminhão, deslocar o mantimento. Olha que perversidade quando tu olha, eles obrigarem a usar isso, sabendo que tinha lá atrás uma energia mais limpa, chega amigos fina. E aí é que tá. Por isso que o revisionismo histórico ele é tão visceral, Jonathan. Porque quando tu começa, por exemplo, a estudar Tartária, tecnologia livre, de 300, 400 anos atrás. Já tinham indícios lá, né, Ozzy, dessa energia limpa, né? Quando tu compara isso, a torre das construções, das grandes igrejas, ela tem uns formatos ali que parece uma turbina ou algum tipo de dispositivo. E essa pesquisa é fascinante. Quando tu vê, faz todo o sentido. Assim como as pirâmides podem ter sido, construções muito mais recentes podem ter tido esse tipo de captação e foi apagado. Isso vai longe. É uma pesquisa fascinante, eu recomendo a todos fazer. Tartária, resquícios de tecnologia livre, o que era 300, 400 anos. Isso é uma pesquisa complexa, mas que tu vai entendendo que eles apagaram esse tipo de coisa lá atrás. Sim, a Tartária, ela ficava no mapa ali onde é a Rússia, mais ou menos? Então, ou? sim e não. Os mapas oficiais, a primeira pesquisa da Tartária mostra essa região, sim. Vai desde uma parte da Europa até o final da Rússia como sendo Tartária. Eu continuo pesquisando isso muito. Recentemente eu vi fotos, e pode pesquisar aí, ó, que é a torre da muralha da Tartária. O que isso significa? Que a muralha da China nunca foi da China, foi da Tartária. E lá nos documentos passados está lá Tartar Wall Tower. Aí por isso que é visceral. Porque a pesquisa histórica, quando tu revisiona, é fatos óbvios. O fato olha assim, ó, pô, tá escrito, é uma foto de 1700 e pouco, 1800, Tartar Wall. Como assim, não era a muralha da China? Não, a história diz que era o contrário. Então eles foram apagando. Isso eu poderia citar várias coisas, mas que dá para qualquer um entender a importância da Tartária. Por exemplo, aqueles documentos que a CIA revelou logo depois da queda do comunismo lá na Rússia, de todas as negociações de Moscou com o povo da Tartária foram deletadas e apagadas dos históricos para que ninguém soubesse quem era esse povo que estava lá. Sim. Então isso ocorre muito também quando um país domina o outro, né, Jonathan? Eles tentam apagar a história e dizer que é deles. A gente pode até comparar com a ocupação da China hoje no Tibete. Imagina a quantidade de conhecimento, sabedoria que tem no Tibete, que os caras vão apagar, e isso daqui a milhares de anos se perde, né, Ozzy? Perfeito. Então, se tu não consegue fazer uma pesquisa muito avançada e buscar essa complexidade toda, é um conhecimento que se perde, né? Perfeito. Até entrando nesse ponto, assim, de países, indo para esse lado de geopolítica um pouco, eu vi até hoje um Reels que tu fez, eu não sei se tu chegou já a colocar no YouTube, referente a Irã e Israel. E eu acompanho também muito sobre isso aí. Tem uma parte de um conteúdo que tu colocou uma vez, que tu fazia um revisionismo histórico, eu acho que desde das 12 tribos de Judá, né? Perfeito. E colocando ali para onde que cada um foi meio que seguindo o seu caminho. E isso vai acabar até batendo no que temos hoje ali em Irã e Israel, que é algo muito mais profundo do que só a religião, como aparentemente parece ser, né, Agora tu tocou na ferida. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso aí, para o pessoal entender assim, a complexidade que tem por trás de tudo isso e o que está nos levando até, talvez, para uma guerra inevitável ali, né, Ozzy? Que loucura, hein, cara? Todas as profecias e estudos apontam, sim, que eles estão bolando, ou foi profetizado, ou eles que estão fazendo a profecia,
profecia acontecer, Sim. de um grande conflito naquela região do Oriente Médio. Daí o Rios que eu fiz foi sobre isso, né? Sim. Esses rumores de guerra de Irã, Israel, Líbano, Cisjordânia, a faixa de Gaza, isso, há 80 anos, aquele massacre acontecendo. Isso tudo, existe uma raiz histórica muito louca. Muito profunda, né? Eu não cheguei nela pesquisando exatamente isso, te confesso. Eu cheguei nessa história dos falsos cripto-judeus, que são os judeus europeus, que são os fundadores de Israel, que bate na família Rothschild e tudo mais. Eu cheguei nesse buraco aí pesquisando as 12 tribos de Israel legítimas. Porque é uma grande pergunta para um pesquisador de história, de espiritualidade, né, das antigas tradições e tudo mais. Que fim levaram as 12 tribos de verdade de Israel? Sim. Nesse povo escolhido, né? Então, nessa pesquisa ela é fascinante, porque a primeira coisa que ela é muito louca é que ela leva para a África. Que numa das rupturas das 12 tribos de Israel, que foram perseguidas, escravizadas, primeira foram para a África. Muitas delas tem nos mapas antigos ainda alguns países inteiros, especialmente na Gold Coast, que é o sudoeste da África, onde tiravam muito escravo. Bem ali naquela região que tinham muitos escravos, era o reino de Judá. Está nos mapas. Eu falo tinha escravo, por quê? Porque os falsos, esses se dizem de judeus, mas são chamados de Askenazi, ou judeus europeus são mais branquinhos e tudo mais, sem preconceito, sem nada, falando fato histórico, porque nem os próprios judeus sabem quem eles são. Isso está lá nos livros dele, eu estudo isso. Esses caras que fundaram Israel e tudo mais também foram, e isso é fato histórico, podem conferir, Gustavo Barroso, A História Secreta do Brasil. Os primeiros escravagistas do Brasil e da América foram esses descendentes de judeus, que trouxeram escravos negros para cá. Não importa como, mas foram eles. Sim. Não foi família imperial, não foram esses caras que tinham acordos comerciais para vir para cá, para a América. Especialmente no Nordeste do Brasil ali. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque esses caras, esses judeus que financiaram podem ter escravizado os verdadeiros judeus. Os falsos escravizaram os verdadeiros. Isso é um primeiro nó que dá na tua cabeça. Como assim? Então os verdadeiros judeus são os escravos negros? Sim. A todos os indícios levam a crer que isso. E mais, em outras migrações dessas 12 tribos, eles também vieram para cá não como escravos, mas se misturaram entre os nativos da América. Fascinante quando tu pega os primeiros documentos. Dom Diego, que veio junto com Cortés, nas primeiras navegações aqui para a América. Dom Diego era eu acompanhei esse teu conteúdo, cara, e me deu um boom na cabeça quando eu vi isso aí. Estouro. Muito complexo, assim, né, cara? Ele chegando, que faz todo sentido, na verdade, né? Cara, o Dom Diego perguntava, ele ficou amigo das tribos astecas, dos anciões, e perguntava, como é que funciona aí a genealogia de vocês? Como é que é a ancestralidade? De onde é que vocês vieram? E a história contada era muito semelhante, inclusive com escritos e cultos parecidos com a do povo hebreu. Aí tu, porra, o que aconteceu ali? Será que eram realmente as 12 tribos? Esse é outro estudo que mexe com a tua cabeça. A origem das 12 tribos e como elas estão aqui na América, representadas em grande parte. Não sei se 10 tribos ou 12 tribos. Isso sempre foi sabido. Nos Estados Unidos, a original tinha 13 estados. Ali já teve uma história bem viva sobre isso, mas foi também apagada, com história de escravidão, a palavra negro, índio, mulato, tudo isso só aconteceu do século 1800 para depois. Porque eles foram cadastrando as pessoas para poder classificar ali, poder botar como parte de uma corporação-estado, que é o que foi acontecendo com o planeta inteiro. Então, existia uma realeza negra, né, Ozzy, na Europa ali, que teve durante um tempo e, estranhamente, também foi meio que apagado isso, muito bem, né? cara. Muito... Tá bem de pesquisa, já. Tá bem. Muito complexo, assim, parece que... Pode ver que aquele povo judeu, essas 12 tribos, eles eram de pele mais escura. Eles não tinham pele mais branquinha. Não tinha como, né? Você vindo daquela região com o sol daquele jeito. Não tinha, era da Palestina, exato. Ali a pele era mais escura. Quando tu observa a migração de cada tribo, eu disse que os Judá vieram para a África, certo? Mas tinham outras tribos. Sim. Uma delas é chamada tribo de Dan. É muito fascinante. Ela foi para onde? Para Danmark. Para Dinamarca. Até hoje tem o nome Danmark. A Península Ibérica é de hebreu. A origem do ibérico é dos hebreus. Aquilo ali era dominado pelos hebreus. Até 1492 isso era tudo sabido nos arquivos históricos medievais. 1492. Por que eu digo essa data? Porque 1492 foi a queda de Andaluzia. A expulsão do Império Mouro da Europa, definitivamente. Então, esses arquivos foram todos apagados e virou cristianismo forçado ali. Aquele cristianismo meio brutal que tomou conta da Europa. Sim. Mas até então era tudo muito sabido.
as 12 tribos estiveram ali migrando por toda a Europa. Aí chega na realeza negra que tu falou, porque tem relatos dos reis antigos, tanto da Dinamarca, que eu comentei, mas Noruega, os povos que hoje tu vê viking, branquinhos. Não. Vai lá e pesquisa a herança preta, mas era preto escuro mesmo, assim, de negão, brilhoso, maravilhoso. Que eram os primeiros reis, até da Escócia. Rei negro da Escócia. Desafio vocês a pesquisar. E coloca em inglês, melhor ainda, né? Black Nobility. O que confunde quando coloca Black Nobility é que porque existe uma outra conotação para a nobreza negra, que são o governo oculto do planeta. Que são aqueles sangue real. Vamos conversar sobre isso também. Não é disso que nós estamos falando agora, né? Mas realmente... E é muito legal, né, Ozzy, a gente fazer esse revisionismo, assim, para entender um pouco mais, né, cara, da nossa história, de quem nós somos e como existe essa manipulação muito forte em relação a apagar essas heranças históricas, assim, para até moldar, né, essas agendas que tem hoje. E aí a gente pode até entrar um pouco nessas agendas de hoje em dia aí, que outro tema que eu vi tu conversando também foi sobre as Olimpíadas ali. Que achou? Como é que tá, tá acompanhando lá? Tá. Cara, eu me sinto até mal de ficar dando crédito para isso, né? Mas para manter minha sanidade eu fico comentando, né? Quem está percebendo, as agendas globais, elas vão nos grandes centros esportivos. São muito centros presente. De energia, de emanação, de ritual. Sim. O grande show de rock já imagina a Olimpíada, né? É uma coisa paralela. Os atletas que estão ali, por isso que eu me divido. Como eles usam hoje muito, né, Ozzy? A gente teve recentemente ali o show da Madonna, sempre por exemplo. Sempre foi. Isso aí é ritual desde a Babilônia. É usado esse formato de captação de energia. E até uma coisa muito legal, cara, que eu vi e isso eu não sabia, confesso que eu comecei a pesquisar depois que tu colocou esse conteúdo, foi sobre o Michael Jackson. Que tu, na verdade, tu tava falando sobre até outra coisa, que era... Eu comparei Michael Jackson e o bigodinho da Bavária lá, né? Mas o segurança do Puff Daddy, né? Perfeito, que aconteceu ali. Puff Daddy, exato. E aí tu começou a entrar nessa questão do Michael Jackson ali, né? Que nos leva a crer, assim, um pouco que talvez esses caras... Será que esses artistas, assim, às vezes são levantados, né? Mano, tu tá ligado isso. Tu nem viu meu vídeo de hoje, né? Não, né? Porque foi do cara que faleceu lá, o Daniel Mastral, que denunciava o adrenocrome. O ex-satanista. Exato. Pai, fui obrigado a fazer um vídeo, fiquei a noite inteira pesquisando, porque conecta nisso que tu falou. Em grandes artistas que são catapultados, é uma máquina de fazer isso. Só que eles têm que fazer os acordos, ser tudo que é certinho. Não vou nem entrar em detalhes, né? Sim. Senão não é. Tem que passar lá pela ilha do Epstein. Tem que passar pela ilha do Epstein, tem que fazer o bunda lelê muitas vezes. Depende, né? Dos caras são pervertidos, cria uns colaterais pra ter eles na mão de certa forma. Mais ou menos esse esquema. De poder blackmail, chantagear de alguma forma. É que se a coisa vai mais profunda, ao meu ver, porque a chantagem tem força. Sim. Mas a pior coisa é qualquer comprometimento com esses seres, entende? Comprometimento em vários níveis. Desde fazer pacto de sangue mesmo, a presenciar alguma coisa muito brutal, tu tá junto vendo, tu tava lá. Se a gente pegar ali no pulso da Madonna, tem a tatuagem do deus Mamon lá, reverência ao dinheiro. Então todos eles... Tem alguma coisa aí mais profunda, né? Mais profunda, espiritual, eu diria, né, cara? Pra compactuar com todo esse... Até tem com esses globalistas, uma coisa que eu vejo é esses clubes, assim, meio... ritualísticos, né? Que eles fazem, tipo, clube de Bilderberg, Skills and Bones ali. Como saem umas coisas meio macabras, né, cara? Caralho, desses negócios aí, né? Eles parecem, assim, um pouco se apegar a forças ocultas, assim, malignas pra, não sei, conseguir impor essas agendas e essas coisas, porque não é fácil, né, cara, tu colocar um magnetismo desse em cima da sociedade, isso, né? É o magnetismo, perfeito, cara. Mas é isso aí, ó. Tirando o preconceito de lado, quanto a escolas de iniciação, sim, porque pode existir muita coisa bela, nobre, boa, augusta dentro de uma iniciação. Sim. Essa perversão ocorreu e hoje em dia é mais ou menos isso que eles fazem, ao meu ver. É um apego a poder na terra, custe o que custar. Por que eu digo isso, né? Vai lá e pesquisem lá o Aivas, do Aleister Crowley,
que são áudios gravados que eles dão nessas sociedades secretas. Tu pode achar até pela internet, viu? Na Deep Web. Crowley O Crowley canalizava um cara chamado Ivan, certo? E esse, através de rituais sexuais com a mulher dele. Perverso. Quanto mais pervertido, melhor. Ele já estava tudo invertido ali. E esse ser que eles conectavam com abuso de droga, um magnetismo forte de vinda e de volta, né? Ele ditava algumas leis para eles. Chamava de lei do Terion, ou a lei do forte, que é mais ou menos uma programação neurolinguística para um mercenário desgraçado corporativo que quer destruir e é tudo meu. Basicamente, esse ser diz isso. É um instinto muito primal assim, do ser humano, dizendo como ganhar, como ser o melhor, como passar por cima dos outros, bem como tu disse, de maneira magnética. Criar toda uma empatia, um carisma, manipulação, fala o nome do cara para engoli-lo, para ser um verdadeiro demônio, vamos dizer assim, né? Anti-evolução. Isso existe muito, infelizmente, parece que virou moda, né, dos últimos... Desde a fundação dos Illuminati da Bavária, desde 1776, lá atrás, isso começou a ficar muito forte. Porque essa data ainda existiam muitos centros de iniciação que não eram tão pervertidos assim. Isso é fascinante quando tu estuda John Dee, que foi o mago que trabalhava até com a rainha da Inglaterra. Ele foi o cara que na Era Moderna traduziu de novo o idioma enoquiano, que é a língua de Enoque. Ele falava com anjos, digamos assim, e... Olha, sem julgamento, que eu não estava lá para ver, mas pelo estudo que eu vejo dele, olha, se eram demônios, não eram daquele nível do Crowley. Sim. Eles estavam falando de coisas evolutivas, por um lado. Tudo que tu estuda do John Dee, tu vê que... Tanto que a Gnose de Princeton, de novo, eu digo, estuda muitos documentos do John Dee, traduzidos desse idioma enoquiano, e eles consideram como uma ciência de ponta. Esse Aleister Crowley aí, ele é um cara até que ele tá presente... feito muita referência, inclusive de artistas, tudo. Acho que não sei se são os Beatles ou quem que tem. Perfeito. Tu chegou a ver aquele filme Nefários? Claro! Aquele filme. Tem um vídeo sobre ele que chega a dar um arrepio na espinha. E ele usa, né, uma frase de faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. É muito. A se tu pega perfeita. ali, se tu tá por dentro das pesquisas, isso faz muito sentido. Cara, isso vai de encontro a uma coisa extremamente sagrada que é chamada de livre-arbítrio. Free will. Eles pervertem isso. Já que tu é livre, tem o poder, não existe Deus, cara. Faça o que tu queres. Tiram aquela tua intuição de moldar a si mesmo. Na verdade, como eu vejo o free will, que dá até que eu me emociono quando eu penso em minhas meditações. A liberdade que eu tenho é qual? De não fazer o mal, de optar em não ir para uma guerra, de não seguir meus instintos básicos, de só comer, dormir, cagar. Não. Isso é a minha decisão que eu tenho no momento presente. É o poder de firmeza de dominar tua vontade, de escolher para qual lado tu quer ir. Isso é o poder do livre-arbítrio, que para muitos não existe. Muitos dizem que é uma maldição esse livre-arbítrio, porque a gente não sabe escolher, né? Mas então vem um cara que nem o Crowley, ou que nem essas ordens secretas, e falam esse tipo de coisa. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. É a música do Raul Seixas, pegou uma geração inteira, quase caiu da cadeira. Por quê? Porque é muito gostoso de ouvir isso. Não tem, é o mundo do Pinóquio. Vamos para aquela ilha, toca pedra em todo mundo, faz o que quiser, sem consequências. Isso é o oposto da liberdade, Jonathan. Por quê? Porque o significado de liberdade que eu entendo é o seguinte, é responsabilidade. Arcar com as consequências do que tu faz. Isso é liberdade genuína. Que eu sinto que é um dos objetivos da vida, de ser feliz e livre. Então, por isso que todo mundo reclama que não é livre. Talvez porque uma grande maioria que pede liberdade não esteja pronto para ter a responsabilidade que ela traz. Exatamente. Em todos os campos do conhecimento da vida. Tanto para empreender um negócio, como uma ideia, como uma atitude. Tudo traz uma responsabilidade muito grande. Uma consequência. Né? E as pessoas confundem realmente, muitas vezes, essa liberdade com a falta de compromisso, né? Perfeito, cara. É muito interessante isso. Outra coisa também, Ozzy, eu vi tu comentando um tempo atrás aí. Tu já teve alguma religião em algum momento, assim, Ozzy? Sim, claro. Tu te considera hoje seguindo uma religião ou como que tu enxerga isso? Hoje em dia não, hoje em dia eu trabalho muito com... Eu sou um agnóstico, Jonas. Sabe o que significa um agnóstico? Uma pessoa que não é agnóstico no sentido de crente. Eu respeito todas as crenças e condições de pensamento.
Porém, eu sou um agnóstico no sentido de vivo no aqui e agora. E estou tentando entender o mundo aqui e agora, não tem nenhum preconceito formado sobre o que são as coisas. Apesar de desconfiar de algumas coisas, eu não lido com dogmas e crenças. Isso que eu quero te entender. Sim. Eu tento viver de acordo com uma presença de Deus em mim a todo momento. Aqui e agora, está comigo, está contigo. Sim. Eu tento o máximo possível nesse sentido. Estou conectado com a energia do universo. Ela é viva, fluida, não para em livro, não para em nada. Ela está aqui agora, ela é totalmente viva. Os antigos mestres diziam que a melhor maneira de evoluir na vida é pelo ver e ouvir o próprio mundo. Olha e vê, porque está aqui, ó. Então, está realmente quando tu começa a entrar para dentro de ti, né? Sim. Eu vivo por esse sentido. Conheça-te a ti mesmo, né, Ozzy? Eu tô nessa constante todo dia, assim, sabe? Me surpreendendo muito comigo mesmo, nos meus desafios também, né, Jonathan? Porque eu também, assim como eu falei dos ciclos do 33 anos, eu já tô no ciclo do 45, que também é um ciclo. Eu tenho meus sonhos e metas e coisas que eu sinto que é importante fazer agora para complexidade da minha missão aqui na Terra. Sim. E que eu também tenho meus pontos fortes e fracos. Todos temos, né? Muitos que nos ouvem têm pontos parecidos conosco, né? Por exemplo, apesar de sermos sonhadores, como eu disse no começo, né? Queremos mudar o mundo de alguma forma, temos essa coisa em comum. O contra disso, o lado fraco, é o perfeccionismo demais que gera procrastinação. Sim. Eu não vou fazer nada porque não está tão bom como eu quero, então eu vou acabar não fazendo e acaba se frustrando e vai... É uma espiral para baixo. Existe... Tu conhece a professora Lúcia Helena Galvão? Conheço. Pessoalmente nunca vi, mas eu conheço o também não conteúdo conheço dela ela pessoalmente, mas acompanho muito o conteúdo dela. Numa das palestras dela que eu assisti, ela menciona sobre isso sendo a resistência. Já ouviu falar sobre isso? Não. Muito bacana. Como é que é? Ela diz que todos os dias que a gente acorda, a gente enfrenta uma resistência. No sentido de te colocar a um nível de consciência aqui para cima. Por exemplo, se tu quer ir a uma academia, por exemplo, treinar o teu corpo de alguma forma, tu enfrenta uma resistência. Perfeito. Aquela resistência fica, não vai, não faça. Que loucura. Não. A gente uma quer... tendência à preguiça, a ficar parado. Ela menciona isso como... Na verdade, ela está comentando sobre um livro de um autor que eu não lembro o nome agora, mas ele dá esse nome como resistência, mas a gente pode aplicar no nosso dia a dia como qualquer coisa, talvez uma preguiça ou algo do tipo, onde, preciso fazer algum tipo de trabalho que vá me trazer um nível de consciência maior, alguma coisa desse tipo. Perfeito. E essa resistência, ela fica o tempo todo te colocando para baixo. Não faça, não... Pega o celular, vai ali, mexe em outra coisa. Tem muitas coisas envolvidas nessa resistência. Ela fala assim, como essa resistência, ela é muito ardilosa, assim. Ela sabe como te impedir de fazer. E aí ela até menciona em determinado momento na palestra que, tipo assim, talvez tu vá acordar um dia... E tu vai planejar o teu dia. Vou fazer um café, vou ir até a academia. Quando eu voltar, eu vou realizar o meu trabalho. À noite eu quero ler um livro, não sei o quê. E tu cumpriu tudo aquilo durante o dia. Aí ela falou assim, tu venceu a resistência? Não, no outro dia ela tá presente de novo. Caralho, então, é verdade. Isso é muito assim... Muito louco, muito linda, né, ela, cara? Maravilhosa. Como a gente tem essa resistência de fato a expandir, né? A colocar a gente num nível de consciência assim superior. A gente enfrenta, né? Perfeito. Talvez faça parte da vida. Os antigos poetas dançavam e falavam isso. Um pouquinho de pressão é bom, um pouquinho de pressão é bom. Outros mais na linha mais guerreira falavam que pode vir a pressão. O que significa? Que ele está se preparando, tem um contra. Sim. Talvez faça parte. Isso vai de encontro à dualidade. Né? A dualidade está aí com treva e luz, por quê? Talvez para que a gente possa enxergar, né? Sem um dos polos ali ficaria estranho, né? Não faltaria informação. Mas daí tem uma oposição, tem a resistência. Tem. Isso faz muito sentido e também dá para conectar que nós, como mente humana, não sabemos de tudo, não temos a noção do todo. Por exemplo, a pessoa que treina, faz exercício. Quantas vezes tu acorda que saco, vou ter que fazer exercício? Mas normalmente quando tu tá lá, na caminhada já pro treino, já tá te sentindo outro, cara, que bom que eu vim, graças a Deus. Eu acho que todo mundo já teve esse sentimento na vida, né, não queria ir quando foi. Perfeito. Porque sabia que era o certo a fazer. Aí que tá. É o que deve ser feito. Uma disciplina, né? Exato, como tu falou da história. Muito legal. Quando tu pesquisa isso, voltando à metafísica explicada e tudo mais, tu percebe que existem estudos que o teu hipocampo, cada vez que tu faz uma coisa que tu não queria muito, mas que é certo, o hipocampo cresce.
Ou seja, tu fica mais esperto, mais resistente, mas eu vejo como mais senhor de si mesmo. Dessas tempestades que vêm e vão desse monte de macaco louco, como diziam os antigos, né? Esse macaco louco, rapaz, domina eles e faz o que deve ser feito. E bem feito ainda por cima, né? Como diziam antes os antigos. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Sim. Essa resistência, essa pressão. Isso me lembra várias coisas, né? Isso aí, a filosofia dela é maravilhosa. Ela tem uma capacidade, assim, de sintetizar conhecimento, muitas vezes complexos, profundos, de uma forma muito iluminada. Assim. Perfeito. Ela é uma que se baseia muito, e ela até confessa isso, às vezes eu vejo, ela fala, ela se baseia nos antigos mestres e professores. Sim. Ela se levanta nos ombros de gigantes para ver mais alto. Mas ela faz tanto isso que às vezes ela pede desculpa. Né? Desculpa, mas eu vou apelar aqui para mais um. Aí ela sintetiza de maneira brilhante mesmo, né? Brilhante, porque te faz levantar lá em cima. Uau! Não, ela traz então assim uma expansão consciencial ali, cara, riquíssima. Ela é brilhante. Realmente. Eu acho que a filosofia em si, ela traz isso para todos nós, né, Jonathan? Sim. Exercer esse poder de racionalizar em cima de coisas grandes, de frases que sejam, mas de questionamentos filosóficos. A pessoa ser um filósofo, o que é? Tu racionalizar em cima de alguma coisa. Isso aqui é uma caneca porque ela foi feita de cerâmica, tem um café gostoso dentro, e foi feito por alguém, é uma... né? É o pensar, né? Mas com a própria cabeça. Né? Quando eu falo de estudos avançados eles te ensinam a pensar sobre tudo usando 3 plataformas. Uma é a filosofia. Racionaliza sobre tudo que tu vê. Tenta entender logicamente. A segunda é a ciência. Ciência liga em empirismo. Às vezes tu tem a lógica, mas não tem a visão, o tato. Eu tô vendo, ó, é uma xícara. Empirismo. A terceira, que eu acho a mais curiosa de todas, é a chamada ontologia. Para quem nunca ouviu falar essa palavra, ontologia. A ontologia é quase uma teologia, ou seja, é uma opinião que tu vai dar em cima de coisas sagradas e antigas. Só não é chamado de teologia, ontologia, porque a ontologia vai além das religiões. Tu pode livremente opinar sobre qualquer coisa que tu veja. Só que, aí que está o detalhe da ontologia, tu opina, tu dá a tua opinião sobre aquilo, sabendo que a tua opinião não é a realidade das coisas. Não sei se fui claro. Isso sim, eu uso nos meus workshops e palestras. É o tonal e o nagual, que os xamãs dizem. Tudo que eu falo, eu verbalizo, é tonal. É 1% da realidade. Eu estou criando um símbolo verbal frequencial para querer dizer alguma coisa. Mas a coisa em si é muito além do que eu posso falar. Elas são, por si só, a definição xícara e taça é uma racionalização ciência minha. Mas ontologicamente eu posso pirar. Eu posso dizer, essa aqui é uma xícara porque ela foi feita de maneira mágica. Eu posso ter a minha opinião, porque eu sei que a minha opinião é só a minha opinião. O jeito é o construto verbal, racional, científico que eu estou interpretando a realidade. Isso é legal, é bem legal. Os antigos eles ensinavam tu interpretar a realidade em busca de harmonia da seguinte forma, Jonathan. Isso é um segredo da gnose de Princeton. A realidade é um caos. Tu vai criar a tua complexidade de entendimento para chegar na harmonia. É uma fórmula matemática. Caos, complexidade igual harmonia. Ou seja, cada um de nós tem um jeito complexo e único de entender o caos universal, a bagunça. Somos microcosmos, Ozzy. Microcosmos, tentando entender o macro. Nesse tentar entender, tu vai chegar na tua harmonia. É sempre complexo o entendimento do cosmos, né, Sim. Jonathan? É sempre muito complexo. Muito complexo. Jamais entenderemos tudo, obviamente, mas é gostoso, né, de olhar, contemplar a grandeza disso tudo e que ela está dentro de nós de alguma forma. Isso vai dar um alívio. Foda-se a treva, né? Tu compartilhou o vídeo do ator, como é o nome dele? O Ethan Hawke? É o Ethan Hawke, exato. Ele falando sobre a morte. Cara, que bacana ali a fala dele, como é profunda aquilo ali que ele tá dizendo e encaixa muito nisso que tu tá falando, né, Ozzy? A gente ter esse entendimento, acho que... De que nós somos nada e que é difícil de entender o todo. Muito... Se resignar e curtir o mistério. Curtir o mistério. Por favor, não queira entender tudo. Não é isso. Eu acho que a gente... Ligado aqui à matéria não consegue, eu acho que ter essa capacidade, né, Ozzy, de entendimento do tempo, de toda essa parte divina também, né? Então, muito legal eu vi aquilo ali e eu fiquei, nossa, cara, como é real isso aqui, como é difícil compreender, né? Então, basta a gente ir vivendo e ir tentando colocar, como tu fala, esses mistérios aqui. A gente já tem tantos mistérios por aqui para tentar entender, né? Muito bacana. A definição da palavra mistério entra nessa história, porque o que é a definição de mistério? Se visto, jamais tocado.
Não fique lembrando dele. Se é alcançado, não pode ser pego. Porque toda hora que tu pegou, viu? E tocou, já não é mais mistério. Não é mais mistério. O mistério é um contínuo de desbravar. Olha, então se tu te resigna e começa a ser um desbravador do mistério, tu te torna um místico. O místico é aquele que navega no mistério da vida. Olha que profundo, né? Se tu pensar logicamente, o certo seria tu estar a todo momento resignado, entendendo que a vida é um mistério, que tu não... Trabalhando com ontologia, eu acho que a vida é isso, mas eu sei que não é, mas é como eu entendo. Porque eu tô vendo ela assim, racionalismo, mas sabendo que é um muito mais. Esse mar realmente incognoscível, como chamam, da realidade em si, né? Não sabemos o que é. Mas que tá acontecendo alguma coisa muito maior, como diz o Ethan Hawke. Alguma coisa muito maior. Então, eu não vou dizer, eu não tenho capacidade, não tenho DNA pronto para explicar isso. Ele usa exatamente essa expressão, né? Muito legal. Lógico, racional e sábio, por um lado, né? Voltando de novo na questão ali que a gente começou até a falar antes e não aprofundamos muito de geopolítica, tu é um cara que tu acompanha bastante o cenário aí, né? Tu até demais. Faz conteúdos aí recorrentes sobre isso. A gente sabe que existe aí nesse jogo de tabuleiro algumas mãos ali que movem as peças e que não aparecem, que isso não é claro para todo mundo. Mas, cara, como tu tem visto, assim, acompanhado essa aliança sino-russa e esse confronto contra o Ocidente, eu até vi, cara, eu não sei se tu chegou a acompanhar isso, tem na bibliografia do David Rockefeller um ponto lá onde ele fala, inclusive, assim, muito orgulhoso, que ele criou a China atual, essa China capitalista. Cara, agora tu foi longe, aí, Jonathan. Existem sim esses documentos. E assim, cara, não sei, Ozzy, se tu já teve essa compreensão, pra mim é algo que eu tô tentando estudar e entender, uma vez que eles basicamente criaram um inimigo atual deles, né? Então, perfeito. Como que tu tá vendo esse cenário, toda essa polarização aí global, né? A gente está saindo de um cenário onde, desde do vencimento dos Estados Unidos ali da Guerra Fria até agora, a gente tinha esse polo aí dos americanos no poder, e isso não vinha sendo contestado até os últimos anos aí, onde com essa ajuda, né, do David Rockefeller, ele até aprofundando um pouquinho mais, ele basicamente fez um acordo com eles ali, onde ele, tipo... Não, eu trago as empresas americanas ou grandes para cá, só que assim, né, vocês têm que pegar dinheiro emprestado comigo, e depois a gente pode até falar também sobre o Federal Reserve, pra gente ter um pouco dessa dimensão, né, Ozzy, do que é BlackRock, Vanguard, né? Cara, assim, tudo que tu falou tem muito sentido, cara. A China, sim, foi criada, assim como eles criaram Saddam Hussein, depois tiveram que derrubar, assim como criaram o ISIS lá e depois agora tem que derrubar. Eles fazem isso e sempre fizeram. Eu sabia exatamente o porquê, não, mas eu consigo ter um panorama bem amplo disso agora. Volto naquela tua pergunta das verdadeiras 12 tribos de Israel. Porque o lobby financeiro planetário é meio dominado por esses caras. E eles financiam, sim, criam, derrubam regimes, usam força militar. Esses caras são, assim, mega capitalistas, né, Ozzy, eles já conseguiram transcender um pouco do jogo, né, cara? Claro, para eles dinheiro já não é mais. Não, eles estão além de quebrar. Nunca quebrarão. Exatamente. Pelo menos não dentro desse jogo que eles criaram, né? Eu tava vendo, cara, a BlackRock, ela atingiu esse ano 10 trilhões de dólares de ativos. Isso Cacete. É quase 5 vezes o PIB do Brasil. Nossa, então, assim, uma noção que a maioria não consegue nem entrar na cabeça. Que é isso? Cara, se tu pegar ali... O Federal Reserve é muito louco, né? Não dá para denominar assim como o Banco Central americano, mas o Federal Reserve, na verdade, os caras têm o poder de imprimir o dinheiro dos Estados Unidos. Só aí tu já tem a dimensão do que esses caras realmente significam para o mundo, né? Muito, muito complexo, né? Esses caras, em algum momento, eles foram... empresários, né, como a gente mesmo conversou aqui, o Rockefeller na época do petróleo, energia, enfim, só que eles acumularam riquezas e poder a um nível assim que hoje eles tentam mover essas peças do tabuleiro, que a gente vai bater enfim no globalismo, que é esse governo global que eles querem impor, né? Que loucura tudo isso. Parece que eles vão criando um joguinho de vai, de cá pra criar o Armagedon. Sim. Porque essas receitas só criam conflito e tragédia.
Isso é muito complexo, poder ficar horas falando sobre isso, né? Não ia terminar de falar. Pegando alguns pontos do que tu falou, né? O Federal Reserve, a Reserva Federal, realmente era privada. Muitos conhecem a história, ficou bem conhecida através de documentários, né? É privada, foi empresários que fizeram lá e tudo indica que derrubaram o Titanic por isso. Então, os cara... Os empresários estavam lá, que eram contra. A oposição dos caras tava todas no Titanic. Cara, vai lá, pesquisa. Mas assim, dando um outro salto agora para os BlackRock, Vanguard, essas empresas... É uma corrida de tubarão com tubarão. Eles devoram-se entre si, que nem bandido com bandido. Deu tudo certo uma hora, viva, mas lá na frente eles são no fundo lagartos. Devoram-se a si mesmos. Então, é o que eu vejo agora com essa explosão desses superfinancistas. No Brasil tem um famoso, que eu falo com todo respeito aqui, do Jorge Paulo Lemann. Sim. É um cara também, que ele é sócio disso, daquilo. Ele não vai quebrar nunca. Porque esses caras parecem ter braços assim, Exato, né? Espalhados pelo mundo, né? Isso deixa o jogo desigual no nosso capitalismo bom de velho dia a dia. Não é um jogo igual. Sim, não. Eles, né? Mas voltando então, acho que isso é o destino do planeta nas mãos desses globalistas, é mais ou menos isso que eles querem. Que depois do caos, porque ainda vai vir muita bagunça, eles precisam derrubar o que eles mesmos criaram, que foi o quê? Uma Rússia mais conservadora, uma China que foi financiada por eles, mas hoje em dia já tem vontade própria. Já não entendeu, já está anos-luz na frente em muitas coisas. Então, mas pode ter sido criado de propósito por essa inteligência superior. Para quê? Para criar o caos, o Armagedon, que eu vejo que está isso, é o conflito vindo pela frente. Deus me livre, queima a língua se não vier melhor, se vier o Saint-Germain e curar tudo, mas não sinto que vai. Tudo indica assim, que nós vamos passar por esse conflito entre nações. E aí depois, numa reconstrução do planeta, assim como já está sendo feito na Ucrânia. Adivinha quem está reconstruindo a Ucrânia? É o BlackRock, Vanguard, mais seus 2, 3 sócios. Não, ali se não tivesse esse apoio aí por trás... E aí, Jonathan, para concluir o pensamento, nessa reconstrução planetária, aí sim impor de maneira brutal as Smart Cities, controle absoluto. Se tu não fizer tudo certinho como manda ali, tu perde teus créditos, já não pode mais sair de casa, aquela coisa bem distópica, futurística. É o que está nas agendas deles, não é teoria da conspiração. Vai lá e pesquisa a agenda de 2030. A gente costuma muito acabar falando sobre essas coisas, teorias da conspiração. Eu não gosto muito até desses termos, porque, na verdade, se tu pesquisar... Tem aí, tá? Claro. A informação aí, né, cara? É tricky, né? Sabe? Então, realmente, não é teoria da conspiração. Como tu gosta mesmo de dizer, faz as tuas próprias pesquisas e tu vai acabar encontrando. Claro. Essa guerra ali, Ozzy, da Ucrânia e da Rússia, tu fez alguns vídeos, né, também relatando sobre isso. A Ucrânia é o berço dos falsos judeus Askenazi, da Casária. O reino proibido da Casária, não fale deles. Até agora a gente começa a pisar em ovos um pouquinho. Até a bandeirinha da Ucrânia é o símbolo da Casária, igual dos Transformers. Pra conversar sobre tudo isso, até... O que andou acontecendo aí de 2020 para cá, todo esse experimento social aí, né, que foi, eu acho que o maior experimento social que foi feito aí nos últimos anos. Mas foi bom, viu? Foi bom, só um pause, assim, né? Depois daquele experimento social, eu que acreditava até nas picadinhas, hoje, muito além. Já penso até que a Michelle Obama tem um pênis, já acho que o homem não foi pra lua, vai saber se a Terra não é plana. Eu não acredito em mais nada agora. Piorou pra eles. Né? Ali realmente eles conseguiram deixar muitas pulgas atrás da orelha. Eles mostraram bem o rabo deles, assim, ó. Muitos acordaram depois daquilo. Embora, cara, como eles... assim, conseguiram de fato fazer um experimento social ao ponto de, tipo assim, tinha gente usando máscara dentro do carro sozinho, né? Quando tu falou do Rockefeller antes, eu pensei que tu ia falar dessa carta. Porque tem uma também, não só ele comprou e criou a China através de jogo sujo, mas ele tinha uma carta de agradecimento às mídias, lá em 2000, acho que foi. Muito obrigado pelo trabalho dos últimos 30 anos, vocês conseguiram, agora nós vamos tomar conta e fazer a nova ordem. Ou seja, emburrecer o suficiente a grande massa para... fazer algumas jogadas mais arriscadas, né? Sim. Que essa jogada de 2020 foi... Foi. Esse ponto aí é até legal esclarecer, porque quando a gente fala de judeus aqui, né, a gente não está generalizando, muito obviamente, muito pelo contrário, mas existe esse movimento sionista, né, dos judeus, assim, onde
esse controle da grande mídia já de um tempo, né? Mas Claro. até é bem cuidadosa essas falas assim, mas se a gente pegar desde da Segunda Guerra, se tu for ver o que Hitler estava falando Perfeito. ali, Bah, agora... a gente vai ver que tinha alguma coisa assim, mas por quê, né? E tu Perfeito, começa Jonathan. a entender... Isso aí pouca gente sabe e muita gente se fascinaria em saber. Sim. Porque a origem de Hollywood, o ponto zero de Hollywood, que foi fundada por esses mesmos judeus branquinhos, o ponto zero disso foi Berlim. 1928, Primeira Guerra e Segunda Guerra, entre guerras, que era a República de Weimar, não era Alemanha. Sim. O ponto zero do quê? De Hollywood? De começar a fazer filmezinho pervertendo a cultura. O primeiro filmezinho que o papai traía a mamãe, que era contra a cultura alemã, toda tradicionalista. É o cara que ia pra bebedeira, que dançava, que era simpático, que pegava todas as mulheres. Começou assim, de maneira singela, falando agora, pelo tudo que a gente vê. O nível de perversão tá muito apurado em Toda a Hollywood cultura hoje em dia. woke de hoje em dia. Nossa, mas naquela época aquilo já era uma afronta para os Sim. povo alemão. E mais, a crise que a Alemanha sofreu depois da Primeira e Segunda Guerra gerou muita pobreza, prostituição, e ao mesmo tempo os únicos que eram muito ricos eram os corporocratas que estavam encarregados de reconstruir a Alemanha, que eram também descendentes desses judeus. Então, quando tu fala sionismo internacional, é bom deixar claro isso, o próprio judaísmo, quando tu pesquisa nos anais deles, nas enciclopédias, nos livros de história, eles têm essa desconfiança que eles não são realmente os originais da tribo de Sem, os 3 filhos de Noé, Cão, Shem e Jafé. O Shem deu origem aos semitas, que veio Eber, os hebreus na pesquisa, depois José, que se tornou Israel, e tive 12 filhos. Sim. Ali estão os 12 tribos. Uma das 12 tribos era Judá. Então, para ser judeu, teria que vir naquela tribo. Quando tu pesquisa a origem desses askenazes judeus, que eu digo que bate na Ucrânia e no Reino Proibido da Casária, a linhagem genética deles, isso está nos estudos dos almanaques judeus, liga nesse povo Khazar, que a origem dele é das estepes russas, lá do norte. Eles eram meio mongóis, meio turcomanos, se estabeleceram ali entre o Império Otomano e Bizantino por 200, 300 anos, 400, ficaram muito ricos, eram bem belicosos. Sim. Então, e se auto-intitularam judeus lá pelo século XII. Até então não eram, por uma conveniência. E deles migrou esses judeus europeus chamados Askenazi. Então, voltando lá onde é que nós estávamos, né? Enfim, até esqueci, me perdi aqui. Mas. Não, a gente tava falando sobre esse cenário geopolítico de... Então, pois é. E que acabou... que entra também nessa parte, né, Ozzy, daí dos judeus, da compra, né, do território de Israel hoje. E aí a gente comentava lá atrás sobre essa guerra ali de Irã e Israel hoje ser muito mais profunda até do que realmente só religião, né? Eu acho que... Claro. Toda essa complexidade por trás ali, e essas agendas globalistas, esse negócio todo, a gente tem que olhar isso com outros olhos, né? Porque a mídia, ela consegue distorcer muito, né? Ela trabalha para isso. E agora eu entendi onde é que tu quer chegar, e eu acho que para entender melhor isso tudo, uma coisa que me ajuda muito é entender 2 coisas. Primeiro, são os protocolos dos sábios de Sião, que são livros sagrados lá, documentos que falam sobre os objetivos do sionismo internacional. Mas um outro que eu acho que chama mais atenção e é mais palatável de legitimidade são as cartas de Albert Pike para Giuseppe Mazzini. O Albert Pike era um grão-mestre maçom, já de uma maçonaria meio pervertida, não sei, vamos chamar assim, né? Minha opinião, que previu como impor a nova ordem mundial corporativa deles. Como funcionaria nas cartas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra. Ele explica certinho que na Primeira Guerra Mundial vamos derrubar todos os reis e monarquias para impor os estados democráticos, que são o Leviatã em pessoa. Segunda Guerra Mundial, vamos acabar com a resistência ali dos germânicos, que ainda querem buscar a sua melhor, não sei o que, versão, ao meu ver. Eles buscavam, eles não queriam dominar o mundo, pelo que eu vejo. Eles queriam o território deles de legítimo, assim como a Rússia está pedindo hoje. Sim. Um mundo multipolar, e não unipolarizado, como nós vemos. Era o que os alemães queriam. A Rússia quer também, não quer destruir tudo e dominar, mas... voltando ao assunto, e a Terceira Guerra Mundial, tá lá clara nas cartas pro Mazzini. E a terceira como que é? Aí que entra o nosso momento agora, meus amigos. Sim. Não é uma guerra, a Terceira Guerra. São guerrilhas por todos os lados, incomodações, abelhinhas zumbindo aqui, incomodando aqui. Sabe um cachorro que não para de latir o dia inteiro, que não consegue ficar em paz?
Esse era o objetivo mental em cima de toda a humanidade. Que no meio desse desespero, por isso é guerra na Ucrânia, guerra na Israel. É claro isso, né, Ozzy? Como eles tentam Claríssimo, impor o tempo todo um medo, assim, na sociedade constante, até essa ameaça realmente de guerra, e hoje com o fator bomba atômica, né, como isso incomoda, eles têm como objetivo realmente ficar impondo esse... Porque pelo mesmo motivo que eles nos impedem de ter energia livre, Jonathan, porque energia livre ia dar mais paz... Agora tu já falou de cortar a paz em si, né? Porque o ser humano só consegue se reprogramar e se melhorar quando ele tem esse elemento, paz. Se tu não tem, tu não consegue. É que nem trocar a máquina de um carro andando. Sim. Tu quer trocar o pneu, o carro tá andando e não é nervoso. Não vai conseguir, tu vai ter que fazer o ano sabático, que os judeus sabem muito bem como fazer, né? É só parar o ano inteiro, cara. Sabático, vou parar. Então quando tu estuda a Cabala e o conhecimento judaico, tem muita sabedoria ali, de muito fundamento. Eu aprendi muito estudando Cabala, tenho grandes amigos judeus. Agora, até eles admitem que o movimento sionista internacional não é judaísmo, não é ligado em verdadeiros judeus, não é porcaria nenhuma. Eles são contra o Estado de Israel. Tem vários aí arquivos, aí, fotos dos judeus, inclusive... Isso mesmo já compartilhou um cara que eu não sei quem é, mas ele me parece ser um judeu, assim, de alto escalão. Um rabino denunciando toda essa história. Denunciando isso, da criação do comunismo. Não sei se você está se referindo, mas... Sim. Como eles foram recebidos pela família real nos guetos, numa época que a Europa inteira corria eles, e lá ninguém queria eles, porque eles gostam de trabalhar com usura, bebida, putaria, desculpa lá, por isso que a Alemanha odiava eles. E nessa corrupção eles acabaram sendo recebidos pela Rússia, o Império Russo, que era o império mais rico do planeta, mais opulente na época, cara. Sim. A família Romanov era a família mais rica do planeta. Recebeu ele nos guetos, essa é uma longa história histórica que é fascinante, porque dos guetos da Rússia surgiram os primeiros sindicatos, movimentos populares, e disso surgiu Lenin, Trotsky, Stalin, destruição, um monte da família real. Toda a tropa. Mas de onde veio o dinheiro, Ozzy? Porque tinham já metacapitalistas em Wall Street que tinham interesse que aquilo acontecesse. Já estavam lá na América fazendo dinheiro, mesmo as famílias de poder. Por isso que o Jacob Rothschild, ele é considerado, né, porque faleceu. Era o papa desses judeus askenazes. Era considerado o papa, o santo, muito obrigado. Ele falava com orgulho. Eu acho que foi até, ele tinha tinha guardado e ele exibe assim com muito orgulho o documento de Israel. Claro! O que vai fazer numa situação dessa? Parece que eles são inatingíveis, né, Jonathan? E até são por um lado, talvez, né? Quem sou eu para querer atingi-los fisicamente? Sim. Mas assim, nessa hora entra um pouco da minha visão do universo. Eu sinto que uma hora todo mundo é cobrado. E também sinto, como meu mestre me ensinou, que céu e inferno nem existe. É tudo na tua mente. E não tem nada pior do que a tua própria voz sussurrando aqui, olha o que tu fez. Não! Olha que não é possível. Eles podem até ter transcendido o jogo físico aqui, mas o espiritual não é possível. É uma escolha que eu não recomendo pra ninguém. Olha... Realmente tem um fator... Eu acredito muito nisso também até. Tu já ouviu falar do professor Alexandre Costa? Cara, esse nome é familiar, mas não conheço o trabalho dele. Ele tem, assim, ele fala com muita clareza também, com muito conhecimento sobre esses globalistas aí, Muito legal. E ele menciona, né, sobre isso que a gente está conversando agora, sobre o fato de, tipo assim, será que eles vão ganhar então, né? Será que eles vão ganhar? Eles acham que vão. Eles acham que vão. E ele fala, cara, mas eu acho que em um determinado momento entra um fator espiritual aí que vai, sabe, barrar Claro. Quando tu analisa os antigos esquemas, cara, é como se fosse o desenho do planeta, do espaço mais próximo e de um espaço bem pequenininho no subsolo, que é onde está o mal. É pequeno perto da luz. Ele funciona, deve ter algum motivo de existir toda essa loucura. Deve ter algum motivo, porque senão não seria permitido. Mas em escala maior, olha... O próprio Mastral falava em alguns podcasts, eu cortei hoje no vídeo dele falando exatamente disso. Seria muito mais fácil pra mim ficar lá com os caras, porque eles acham que vão vencer, mas eu confio muito mais na força de Deus, divino, os anjos são muito mais. Começou nesse papo, né? E que quando tu traduz essa metafísica para estudos avançados, tu vê que a gnose tem traduzido muito lá. Gnose de Princeton, meus amigos. Vão lá e pesquisem. Metafísica da boa, sendo estudada por cientistas de ponta a nível acadêmico, organizadinho, para te entender que existem coisas muito além da realidade.
esses estudos são, né, cada vez mais comprováveis que, sim, existem muitas coisas aí que... existem coisas além Muito da além. matéria, né? Exato. E não Legal, Ozzy. Outra coisa que eu gostaria de conversar contigo também a gente... Tu tá há quanto tempo aqui em Floripa, Ozzy? Cara, entre idas e vindas eu tô fechando quase 12 anos. Mas agora, 12 anos? permanente, eu tô quase 5. Sou gaúcho. Gaúcho, legal. Rio Grande do Sul. E aí tu é casado, né, Ozzy? Sou casado, 4 anos. A tua esposa é gaúcha também? Minha esposa é carioca. Conheci no evento lá no Rio, ela já tava vindo pra cá, a gente se conheceu bem durante o ataque lá da 2020. Ah, legal. Acabamos nos juntando, o E amor da minha vida. aonde que tu achou Floripa nessa história? Então, é que eu sou nasci em Porto Alegre, mas minha família morou em Torres muito tempo, que é uma praia fronteira com Santa Catarina. Sim. Então a minha diversão era vir pra cidade grande, que era Floripa. Desde a adolescência, eu me criei em Torres. Então tu já visitava aqui? Visitava desde muito cedo. Sempre legal. tive o sonho de morar aqui e tal, ficar aqui, né? Até entrei nesse gatilho aí, porque tu vai fazer um evento, né? Exato. Tu tem dia 14 de setembro, né? 14, vai ser o nosso primeiro evento presencial. Vai ter participação de outras pessoas aí, o Renan, inclusive, que a gente estava conversando aqui, acompanha o trabalho dele também. E gostaria que tu falasse um pouco sobre o evento. Que legal, aí, o que tá buscando aí passar para as pessoas no evento. Que massa, muito obrigado. Que vai ser 14 de setembro, a pedidos, assim, que nós já fizemos alguns outros eventos, só que todos online. Sim, e apesar fazia uns workshops. Fazia workshops muito legais, estão todos gravados, disponíveis também, tem 20 horas de workshops, mas presencial nosso não tinha feito ainda, com a nossa carinha, bem confortável, intimista, à beira-mar, sabe? Um negócio bem... Trocando ali com as pessoas. Exato. E ao meu ver, eu convidei o Renan para fazer a abertura, porque ele é uma das maiores cabeças no Brasil para falar de geometria sagrada, matemática do cosmos, estudos avançados do Tesla, né, do Walter Russell. Quero falar disso. E depois eu vou trazer, de uma linguagem mais atualizada que eu tenho, os meus estudos de vida inteira que eu estou organizando em cima de revisionismo histórico, origens da dualidade, do mal, essa história raiz da nova ordem mundial, como é que começou as casas de comércio e tudo mais. Né? Mas primeiro um revisionismo histórico bem extraterrestre, com artefatos fora do tempo, que comprovam que teve alguma coisa lá atrás, os resets, né? Então, revisionismo histórico, origens do mal e, por fim, uma reconexão estelar. Uma parte bem voltada para os mestres, as minhas principais fontes, onde foi que eu subi as montanhas e pedras do conhecimento, o que eu usei, como que eu entendo. Que legal, metodologias que, na minha opinião, são bem práticas para qualquer um conseguir, no começo, já ficar com um bem-estar melhor, com mais disposição. E, num segundo momento, encontrar esse tal propósito na vida, que muitas vezes é tão singular, mas que muda tudo. E faz com que tu comece ao meu ver, se tornar mais proativo, mais co-criador de coisas boas no universo, né? Uma corrente do bem. Então, o evento vai ser a Era do Despertar Global, 14 de setembro, Floripa, à beira-mar, com a abertura do Renan e o seu querido Grilo Falante. Nós vamos até quase 8 da noite, vai ter perguntas e respostas no final. Sim, como eu disse, eu queria fazer um meu mais intimista. Para não ter que nem um congresso, 400 pessoas, eu não vou conseguir falar com todos, vou responder 3 perguntas. Ali eu posso ficar 1, 2 horas, 3, conversando num simpósio, microfone aberto e vamos lá. O que está acontecendo, né? Isso, eu sinto que essa questão de diálogos abertos, ela funciona muito. Porque mesmo que tu não pergunte nada, estando presente ali com uma frequência parecida, tu vê aquele diálogo acontecendo e te... Uau, eu também... Queria entender melhor esse tipo de coisa. Né? Fantástico. Então, deixo o convite a todos, 14 de setembro, Floripa. Legal, muito legal. Ozzy, tu é um cara bem ativo também em relação à política. Tu foi bem ativo até nos últimos anos aí, né? Muito, até demais, né? Até demais. Eu notei, assim, que de um tempo pra cá tu até teve um pouco mudança da tua opinião em relação a algumas coisas. Como tu vê hoje o cenário aí de direita e esquerda no Brasil e aí a gente pode entrar até daqui a pouco também sobre o que está acontecendo ali na Venezuela. Claro. Como é que tu enxerga nessa tua própria trajetória, né, cara? Onde tu foi de fato muito ativo, eu acompanhava na época ali as eleições, como que tu, né, tava agindo ali. E gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bacana. Eu tive realmente um mergulho mais profundo do que eu pensava na política, principalmente depois da eleição ali, né? Eu comecei a ver aqueles movimentos de rua, comecei a fazer a cobertura, me identifiquei muito com aquelas pessoas ali, foi muito bonito, uma grande experiência para mim, mas muito arriscada. Porque o movimento político em si é muito arriscado sempre, né? Sim. E como eu estava falando antes, com todo o embasamento que eu tenho e que eu conversei um pouco hoje sobre os dominantes em cima da pirâmide, fica ruim tu acreditar muito que alguém ali embaixo vai resolver alguma coisa. Sim.
Mas, dentro dos meus valores, eu tenho uma postura, há alguns anos, anarquista. No sentido político mesmo, anarquista. Não de chutar lata, mas a pessoa que tenta se autogovernar. Paga o menos imposto possível. Anarcocapitalista. Eu gosto muito da escola austríaca. Eu penso um pouco assim também. Eu sou meio libertário nesse sentido. Só que dentro disso, eu me identifiquei com muitos valores conservadores. Dentro do Brasil, principalmente. Os patriotas do Brasil me interessaram. Os empresários também. Eu próprio tinha uma empresa. Gostava da metodologia que estava entrando no Brasil de pagar menos imposto, etc, etc, etc. Governo mais técnico, tudo começou a me agradar. E quando isso mudou, eu senti que, ou eu entrava nessa luta de corpo e alma, ou eu aceitava e deixava para lá. Eu tentei entrar de corpo e alma por um tempo. Mas eu comecei a perceber coisas que me fizeram dar um passo para trás. Poderia falar delas aqui. A primeira, mesmo gostando das pautas conservadoras, a pessoa do Bolsonaro em si, apesar de eu não pensar que seja um corrupto, assim, mas não é santo. Sim. E outra, a nível intelectual, a minha opinião pessoal, tá? Não serve a nível intelectual. Por quê? Porque ele adora aquela bandeira de Israel, não tem nem ideia do que é sionismo internacional. É um baba-ovo de sionista, igual o Trump. Aí tu vê, óbvio, Ozzy, eles estão botando os dois ali para pensar que tem opção. Não é o que dizem? E é o que é. Até tu conhece o Renato 38? Claro! Adoro o Renatão, eu gosto dele. Renatão, ele traz de uma forma bem ácida tudo isso, Perfeito. Né? E ele, apesar de... Ele era aluno do professor Olavo, tudo, né? Não sei se tu já chegou a acompanhar. E o Olavo, que foi um dos caras aí que acho que foi, né, um professor também Perfeito. O Olavo é um que chamou o Bolsonaro de burro 1000 vezes. É burro, não deu certo porque tu é burro. Porque não é. E o 38 ali, ele bate muito nessa tecla sobre isso que tu tá falando, né? De o quanto ele realmente fez, assim, digamos, que ele estava comprometido com essa causa. Exato, que ele, sabe? Exato. Quantas pessoas sofreram, foram presas numa falsa expectativa de que ia ter um, sei lá, pena. E ele usa até muito o Lula como exemplo, falando assim, cara, quantos estavam com o Lula até o final... E como esses caras estão hoje. Perfeito, esse exemplo é muito bom. Ele fala assim, cara, ele fala, né? Política é uma coisa que ele diz que é reciprocidade. Perfeito. E o Lula disse, é perfeito nisso, né? Quem segurou a mão do cara até o final... Tá bem hoje, entendeu? Recebeu o dinheiro de volta, tá lá no Planalto. Ele menciona ali sobre aquele cara que eu acho que acabou falecendo na cadeia por causa do 8 de setembro, esqueci o nome dele. Esqueci também o nome, mas é Jackson, acho, não lembro agora. Que... Também não houve, teve todo aquele movimento de Pix ali pro Bolsonaro e tal, e acabou que não mandou nem R$1 pro cara, né? Não ajudou nem pra família, né? do cara. Dizem as minhas fontes que ele mandou escondido, porque não pode. Tudo bem, mas eu nem quero saber, porque, sabe? Fica no Diz que me diz, que é um jogo tão sujo. Então, atualmente, eu tô em processo de reabilitação, dizendo assim, tô tentando sair o máximo possível. E todos esses generais também ali, né? Que decepção, né? Que decepção. Assim, tipo, realmente existia ali, muito melancia ali, né? Perfeito. Tudo ficou muito questionável, né? E o pior, eu que sou um questionador, já não podia muito questionar nada, que tava tudo perigoso. Sim. Então, decidi dar um passo para trás. Realmente comer pelas beiradas, às vezes, é melhor. Para que eu consiga manter a minha vida, né? Então... Senão... E nesse cenário, Ozzy, que se desenhou aí com o governo do PT atualmente, todo esse... Que vem, né, do socialismo, esse Estado forte, eles tentam implementar esse... Onde tu tenha que ter a necessidade de ter um Estado forte, né, para te amparar ali. E estão acontecendo coisas meio estranhas aí, né, cara? Caralho, tipo... Né? Como é que pode? Aí, batendo nesse do 38 novamente, tu enxerga o Bitcoin como uma alternativa para alguma coisa? Tu já chegou a estudar isso? Cara, como dizia o Ethan Hawke, eu não tenho inteligência suficiente para responder essa pergunta, porque eu não invisto nisso. Sinceramente, eu até estudei um pouco, dei uma lida no livro do próprio 38. Sim. Eu vejo como uma alternativa, sim, para algumas coisas. Por exemplo, o caso do Monark, gente que quer sair do país ou ter um jeito de cortar realmente o sistema ali, pelo menos de cobrança de impostos e rastreio do que é teu. Parece que funciona. Só que eu não tenho capacidade de responder, mas eu vou dar minha opinião de grosso, né? O que eu sei que sempre funcionou, e não é negar a tecnologia, é coisa bruta, né? Joia escondida, bons contatos, poder, assim, né? Mas joia sempre funcionou. Tem até histórias, né, quando acabou o Império Russo lá, as pessoas fugiam, eles davam tiro de longe, eles não morriam, porque estavam com as joias no corpo. Vamos embora. Porque se tu analisar mesmo o mercado financeiro, o valor do ouro,
prata, esses metais, eles não tiveram muita variação nos últimos séculos. Eles são sempre estáveis. Então, tem gente que discorda aí, tudo bem, porque eu não sou nenhuma autoridade nisso. Né? Mas na questão do sistema em si, cara, como é que eu vou te explicar, Jonathan? Como eu vejo também, o universo ele é abundante para todos nós. Se a pessoa está disposta a trabalhar, o trabalho em si é a garantia que tu sempre vai ter o que comer e onde dormir. À disposição para o trabalho. Uma faca eu como uma fruta que eu dou um jeito. Então eu confio muito nessa abundância do universo. Eu estou com 45, 46. Eu vivo assim desde muito tempo. Estou desconfiado que eu vou fazer um bingo, estava certo. Porque como o objetivo da vida me parece ser feliz e livre, então, buscando esses dois objetivos com responsabilidade, eu tenho essa filosofia, né? Mínimo possível, eu vou tentar confiar na abundância do universo para não entrar numa coisa louca, só de ter, dinheiro. Depois eu esqueço até o porquê que eu já estou aqui. Aí cai naquela arapuca da pessoa que está pescando. Já ouviu aquela? O cara está pescando no... O pobre... A diferença do pobre e do rico é que o pobre fica pescando na lagoa o dia inteiro. E o rico é aquele que trabalha a vida inteira para um dia poder ficar pescando na lagoa o dia inteiro. Né? É a parábola do alquimista também, que às vezes a pessoa busca muito lá fora o que já estava aqui dentro. Sim. Mas para valorizar o que estava aqui dentro, ela precisa sair lá para fora, porque senão ela não vai ter valorizado. Não vai entender, né? Eu não quero cair muito nesse jogo, eu já entendi basicamente que aqui onde eu tô é onde eu deveria estar. O meu valor é o aqui e agora, então eu vou tentar viver tranquilamente, confiante, porque eu tenho essa disposição a trabalhar, essa energia, que nunca vai me faltar é nada, muito pelo contrário. Eu sempre vou ter em abundância tudo que eu preciso. Essa é uma cocriação mental, não sei, mas funciona desde os 18 anos. Na verdade, esse é um método muito poderoso e profundo e que também falo nos nossos workshops de cocriação de realidade. Por exemplo, tu tá lá emocionado, querendo muito uma coisa que chega ao ponto de lágrima. Eu vou conseguir! Caralho, tu vai chegar perto daquilo. Entendeu? Vai passo a passo, devagarinho. O universo é mental, né? Ele vai sentir o teu elétrico e mental. O sistema nervoso ativo, com a mente, a emoção ali, gera um campo eletromagnético enorme. É como se, em outras palavras mais poéticas, os anjos todos estão vendo, eles, olha ali, vamos ajudar. Conduzem, né? Vamos ajudar. Legal. Claro que no meio disso tudo entra aquela parte mais material, né? Porque existe o ser e o ter. O ter traz a pressão, nesse sentido que a Lucilena falou, o bloqueio de todo dia. Que me parece aquilo que um brother meu fala no treino lá, tem que manter a mestria. É verdade, né? Se não for todo dia, daqui a pouco cai. Subir a escada evolutiva, comportamental, mental, ela parece mais difícil do que descer. Descer é só tu fazer um... Largou ali, tu cai. Então, a manutenção nesse processo do despertar me parece uma parte chave. Sim. Que é uma... Concordo. Muitas pessoas, eu vejo nos meus atendimentos isso também, a pessoa, uma vez eu vi um espírito, um OVNI, e foi tão legal. Tá, mas e agora? Como é que tá? Não, agora eu fico sempre me lembrando daquela vez. Tá lá presa naquele lugar. Né? Tá... Tudo que te tira do aqui e agora, se liga, isso também é um drive mental interessante, né? Tudo que te tirar muito do aqui e agora e daquele poder do livre-arbítrio que nós estávamos conversando antes, de tomar as próprias decisões, tem que cuidar. Muita segurança no futuro, muita, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa que te leve para um espaço-tempo aí que não seja que não atual, seja aqui agora, muito. Tu pode até ir um pouco, mas não fica muito naquela merda. Sim. Porque tu vai perder. Inevitavelmente a gente como ser humano acaba pensando, mas não que te tire 100% da tua mentalização ali, né? Perfeito. Voltando ao que nós estávamos falando, a cocriação envolve bem isso aí. É uma espécie de querer não querendo. Por exemplo, eu tenho projeção desde os 18 anos, eu brindava bêbado com meus amigos. Eu vou ficar com 40 e vou fazer palestra, vou viajar pelo Brasil. Não sei o que. Aí eu vejo eu fazendo isso. Que legal, e eu me olho para os lados e falo com meu pai, tu lembra? Entendeu? Mas é uma coisa muito forte, emocional, que eu queria. Um exemplo que eu uso nos meus workshops é da Mulher do Vento Levou, daquele filme. Tem um filme antigo, aquele O Vento Levou, que ela passa fome, passa miséria, de uma hora ela chega no meio de um vento assim e diz: eu nunca mais passarei fome na minha vida! Com toda a emoção dela. Depois disso virou uma rainha, né? Porque ela quebrou alguma coisa, deu algum gatilho, não sei explicar, pediu com tanta força para o universo que ele te deu. Talvez seja isso que é onde eu estava falando antes, a confiança no aqui e agora e uma união do ter e do ser, né? Porque não perca o teu ser no meio de tanto ter, mas que também não seja um abilolado do ser sem o ter, porque daí também não funciona muito. Um equilíbrio, né, Ozzy? É mais ou menos isso. Né? Exato. E, Ozzy, outra coisa também é...
Tu acompanhou aí a questão da Venezuela, fez alguns conteúdos em relação a isso. Já quer voltar na política, a culpa é tua. O que tu achou, cara, desse cenário aí? Será que rolou algum algoritmo por lá também? Cara, agora, pode falar isso? Não sei, né? Depois a gente ignora essa parte, né? É um modus operandi muito parecido. É sempre 51%, 50%. As curvinhas são todas iguais. É óbvio que tem uma tramóia ali, mas infelizmente não tem muito que a gente consiga fazer a não ser gritar. Ainda tá rolando na Venezuela, né? O povo tá na rua, eu tô vendo todo dia. Tá a Marina Corina lá, apareceu lá no meio dos manifestantes, coisa que não aconteceu no Brasil, muito diferente. Tá uma escalada muito grande. Eles também sofreram muito mais do que nós lá. Então, eles, como eu disse num dos vídeos meus, não sei se foi deletado ou não aquele vídeo, mas acho que não. Eles perderam tudo, inclusive o medo, cara. Eu vi assim... E essa frase do Zô me chamou muita atenção, Porra, é verdade, cara. Me deu um toque também no coração. Eu acho que aqui a gente não chegou nesse cenário... Talvez porque não perdeu tanto ainda. Que bosta, tanto, né? O ser humano só vai quando sofre, que merda. Ali pra eles, acho que ficou muito claro isso aí que tu falou. Chegou a um ponto de perder até o medo, né, cara? Perdeu porque já estão naquelas filas enormes pra conseguir um monte de coisa, dependência de Estado muitos anos. Mas enfim, eu sempre me volto o pensamento, quando começo a falar de qualquer conflito global, me volta aquela pirâmide maldita. Aquilo que nós estávamos falando antes, que tu me comentou, né? Eles criam as pragas justamente com algum objetivo, e não é... É claro que tem um objetivo, permitir que essas ditadurazinhas aconteçam. É caos, é fome, quanto mais bagunça, melhor para eles. Eu entendo. É o oposto do que eles querem, uma sociedade harmônica, que firme. Não adianta fugir do sistema nesse momento, assim, penso eu, falando nesses assuntos, né? Por exemplo, a Venezuela agora, ela tá lá com uma eleição que foi totalmente suspeita, sem nenhum apoio internacional, fica por si só, ainda não incentiva empreendedorismo, não tem negócio privado, é só o Estado em si. Óbvio que vai dar falência. Venezuela, cara, os estudos lá de 27 anos atrás era uma Veneza brasileira. Né? Assim como a Argentina, né? Assim como a Argentina. A gente que mora aqui em Florianópolis, eu sou natural aqui de Florianópolis e a minha família, ela é aqui de um bairro aqui que se chama Canangeiras, eu conheci ali, né? Cara, a gente acompanhou, assim, um período, eu me lembro de ser criança argentina, os argentinos vindo pra cá, assim, com... Eles levantaram Florianópolis por um tempo, sabe? Tipo, riquíssimos, assim, com dólares e dólares vindo pra também tinha isso. A Argentina era considerado um país de Europa aqui na América do Sul, até cair nos tentáculozinhos aí que a gente mencionou e começar... Começou a decadência. Começou a decadência, né? E o Milei, Ozzy? O Milei é da nossa linha de raciocínio, querendo ou não, né? Apesar dele ser, olha só... Mas ele tem um pezinho ali também no Fórum Econômico Mundial, né? Os tentáculos vão muito além sempre. Ninguém chega lá se não tiver algum tipo de aprovação. Né, Ozzy? Algum financiamento que ele vai ter que suprir. Dificilmente o povo vai eleger assim do nada. Eles parecem até que permitem, né, Ozzy? Que isso, cara, talvez pra arrumar um pouco da bagunça que Isso é um jogo de xadrez que eles mesmos fazem os dois lados, cara. Porque se eles fizerem de mais um lado, o povo de certo acorda. Então eles não podem, tem que ter algum outro contrapeso. Essa história do Trump também tá estranha lá. Então, eu ia chegar nesse ponto aí até, eu ia te falar. Será que o Milei é um Bukele ou é um Fernando Henrique, né? O Milei é amiguinho de Trump, amiguinho de Bolsonaro, apesar de não ser tão conservador assim, ele é mais liberal, né? Sim. Mas ele tá junto com eles. Por isso que eu me embretei um pouco com esses conservadores, que apesar de ser também um anarquista, tem algumas pautas ali que me chamam a atenção. A gente valoriza. Né? Eu não sou um tosco tradicionalista conservador da família, mas é melhor a família do que essa porcaria que tá vindo aí. Toda essa agenda woke aí que a gente Claro que vai causar, como chama o termo, é o colapso populacional. Né? Mas não vai dar colapso, porque os árabes e os conservadores lá estão cheios de filho. Isso vai dar um caos, como já está acontecendo agora, nesse momento, que dia é hoje, a Inglaterra e os árabes, quem está acompanhando lá, estão se matando nas ruas. E só vai piorar para os próprios ingleses, porque agora vai melhorar ainda mais as leis para os árabes, para preservar as mesquitas, para não ter agressão. Os árabes caçando inglês com faca, eu estava vendo as imagens ontem. Podem confirmar, na Inglaterra, está uns 3, 4 dias esses conflitos. Nossa. Isso por quê? Por isso que é legal estudar. Tem que ir lá ver a causa de tudo isso. Existem atas e protocolos falando desse plano, chamado Plano Kalergi. Detalhado na pauta como fazer para inundar a Europa com imigrantes. Isso já aconteceu antes. O Plano Kalergi, essa é uma curiosidade que eu nunca vi isso falando. O Plano Kalergi é baseado numa coisa que já aconteceu com a França, que é que na Primeira Guerra Mundial, a França perdeu a maioria dos machos alfa. Quem eram os melhores, os patriotas, morreram a maioria. Os que sobraram um pouquinho, morreram na Segunda. O que aconteceu? Eles perderam esses machos alfa e pior,
receberam uma massa de imigrantes também, que já mesclaram ali. Então mudou todo um comportamento, ficou além de mais afeminado, já não é mais francês, já tinha uma outra coisa ali, né? Não tem mais a firmeza dos machos patriotas franceses, não existe desde a Primeira e Segunda Guerra. Voltando ao plano Kalergi, a Europa é mais ou menos isso que eles querem fazer. Guerra, guerrilha, extinção, perseguição aos nativos dali, que são os mais... que gostam da própria terra, né, que valorizam. Persegue esses caras paulatinamente até eles perderem as forças em desespero. E vamos substituir pelo que a gente quiser. Pelo que eu estou vendo, essa substituição, com todo respeito e várias exceções que devem ter, isso é comprovado pelos próprios muçulmanos que os que estão indo nessas imigrações aí não são famílias. Tu vê nas imagens, só tem um homem louco, é os piores deles. É os piores, estão sendo levados de propósito. É um movimento claro, assim, cara, né? Tem conservador islã, que eu gosto muito, que eles falam, não, porque isso aí os globalistas estão fazendo de propósito para queimar o filme do Islã. Assim como o 11 de setembro, assim como tudo. Assim como o cinema queima o filme dos árabes por muito tempo. Eu não estou dizendo que ninguém é santo nessa história, mas existe essa denegrição de nome dos árabes, dos russos. Para algumas agendas. Hollywood, até tem aquela entrevista do Putin, que a gente chegou até a comentar no Telegram, pro repórter lá americano, como é o nome dele? Claro, Tucker Carlson. Isso, onde ele fala, eles estão comentando em algum momento ali sobre a explosão do gasoduto lá e tal. E aí o Putin menciona ali que, com outras palavras, que isso foi feito por pessoas capazes de fazer, ele fala, né? Perfeito. Que não é qualquer um que faria algo assim. E aí o repórter questiona ele, bom, se tu tem todas essas evidências e essas provas aí, por que tu não colocar isso no campo da mídia? Daí ele deixa bem claro, ele dá uma risada e fala assim, cara, é impossível derrotar o Ocidente no campo da propaganda. E aí isso entra, né, nessa questão de Hollywood, como Hollywood ele foi realmente um agente, assim, de manipulação por muito tempo de tudo isso, né, Oz? Então... Isso aí é intrigante, cara. Tem um cara no Brasil que eu já citei hoje, vou citar de novo, que é o Gustavo Barroso, um dos maiores intelectuais do Brasil. Foi Academia Brasileira de Letras, mais de 120 livros escritos. Ele tem um especial, eu já li uns 3 ou 4 dele. Tem um que é Judaísmo, Maçonaria e Comunismo. A ligação entre tudo isso explica muito essas tuas dúvidas aqui que nós estamos conversando. O porquê que a Venezuela está lá como está. O porquê que eles estão aceitando o Trump de volta e manipulando, botando Milei para ir contra o comunismo na Argentina, porque eles controlam os dois lados. O Gustavo Barroso conecta um pensamento revolucionário dos falsos judeus como infiltrado dentro da maçonaria e do comunismo. O pensamento revolucionário. Essa própria palavra revolucionário já indica uma coisa mais... contra o que está, uma derrubada do que está. Né? Isso é uma análise que poderia... a gente vê isso em várias instituições milenares. Aí a própria Igreja Católica, assim, ela teve muito evidente nos últimos anos, assim, como teve essa infiltração, né? Perfeito. E saiu, assim, um pouco do que era a Igreja Católica. Hoje está com o filme queimado, digamos assim. Exato. E por mais que desde o começo da história a Igreja tem uma coisa meio feia, tiveram momentos bons ali. Sim. Né? Ela sustentou a paz no planeta por muito tempo. A própria civilização foi sustentada um pouco pela Igreja Católica. Né? Pelo menos a civilização ocidental. No oriental também foi o cristianismo lá, que os russos adotaram, né? Bizantino, mais ortodoxo, mas também ajudou a sustentar a civilização deles. Até hoje funciona. Não sei como é que a China se vira sem religião, cara. É o poder do Estado da botina, né? Meu Deus, é a botina do soldado. Desrespeitado, não ganha teus créditos. É verdade. Mas ajuda, né, a sustentar a civilização. Eu me questiono isso, porque nessas Olimpíadas tu percebe que eles proibiram pela primeira vez manifestação religiosa, né? Eu fiquei pensando pelo lado deles, o porquê, né? Pra ninguém sair gritando Allahu Akbar, não sei o quê, ou Cristo que é melhor, pra não dar briga. Mas não sei, nunca deu. Embora a cerimônia de abertura ali, né? Totalmente pagã, profana, né? Cuspindo na cultura dos outros, dos dois, que não podem brigar. Eles cuspindo nos dois, até parece, né? Que engraçado, né, cara? Como eles fazem... Por isso que a vida é um mistério. Cara, por mais que a gente conclua bastante coisa aqui, existem sempre coisas além, cara. Que vai ser difícil de ver tudo. Mas que tem alguma coisa, tem. Tem. Esse nosso bate-papo aqui poderia durar horas e a gente ainda assim não conseguiria concluir todos os assuntos.
Eu queria ainda falar contigo sobre um tema que tu falou outro dia aí da NASA. Eu achei muito interessante, cara, a história. Tá com uma visão bem afiada dos estudos avançados. Muito legal ali, até a conexão com o nazismo, perfeito. Tudo ali, né? Eu também fiquei surpreso estudando, cara. Isso que é legal de pesquisador. Tu recebe surpresas agradáveis da vida, assim, ó. Às vezes fica dias, semanas sem receber tanta surpresa, mas às vezes vem uma pérola de grande valor. E nessa pesquisa da NASA eu encontrei o Crowley. Há muitos anos eu sabia, cara, que eu pesquiso ETs e tal. Há muitos anos eu tinha feito a conexão dessas visões de Greys que existem por aí com os seres que o Crowley evocava. O Crowley tinha um cara que ele evocava chamado Lan, que ele desenhava igual esses Greys que a gente vê hoje em dia. Eu sempre já tinha essa conexão. Mas quando eu comecei a pesquisar a história da NASA, eu conheci um cara chamado Jack Parsons. Aqui que mudou. Eu vi isso. O Jack Parsons é o principal mentor e criador do foguete em si, do sistema dispositivo de foguete. Depois foi tudo melhorado, não tanto assim, mas foi, né? Entrou o Wernher von Braun, fundador oficial da NASA, mas o foguete em si foi esse Jack Parsons. O Jack Parsons era seguidor do Crowley ferrenho. Ele tem livros explicando como que ele tinha as ideias para construir o foguete. Que era do mesmo jeito que o Crowley tinha ideia, chamava o Aivas para editar o livro lá do satanista. Magia sexual pervertida. Quanto mais pervertido, melhor. Quanto mais droga, melhor. É assim. Eles ainda compravam abadias, que eram lugares que os padres enterravam os mortos para fazer os rituais. Tanto que o Led Zeppelin, como tu disse, muito influenciado também, assim como Beatles, assim como toda a cultura pop moderna. Tu consegue rastrear no Crowley pelas profecias do novo éon do Crowley. Da mulher escarlate, que os nossos instintos mais básicos iam dominar e que se dane, porque a humanidade ia virar uma criança. Era essa a profecia do Crowley. Voltando lá nos rituais e abadias, a NASA. A história oculta da NASA leva para esse Jack Parsons, que executava rituais parecidos para pensar em ter foguetes. Quando eu comecei a ver isso, eu lembrei das pesquisas, tu já deve ter feito os cursos da Segunda Guerra Mundial, na qual tu estuda a sociedade Vril e Thule, e por mais que a história fale que era um genocídio e tudo mais, eles nunca conseguiram muito perverter essa parte. Por quê? Porque elas eram mulheres puras, virginais, elas mantinham um sistema de mediunidade e canalização, para ter ideias, muito diferente do Jack Parsons. Era o contrário. Era virginal, era baseado nas antigas, como chama, lá do antigo dos gregos, as pitonisas. Que eram visitadas no oráculo de Delfos para receber intuições divinas, elas preservavam uma pureza extrema ritualística para poder ter conexão. Deixo aqui um pause bem grande que dá para usar a mesma receita até hoje para ter boas ideias. É só manter tua pureza. A grandeza da pureza continua sendo um dos grandes objetivos da caminhada, junto com a ordem e com a pureza. Mas voltando na NASA, aí quando eu comecei a ver isso, eu comecei a desconfiar. Puta, então é verdade que as teorias que dizem que nós nem fomos para a Lua porcaria nenhuma. Eu comecei a desconfiar. Hoje em dia eu desconfio muito mais, desde 2020. Eu comecei a ter essa desconfiança estranho, também. Muito estranho. Me parece, cara, e eu não tenho certeza absoluta, mas eu continuo pesquisas. Aliás, estou escrevendo sobre isso, talvez saia um livro da história oculta da NASA. Que legal. Porque é muita coisa, então estou organizando. Depois eu ajudo a inteligência artificial, organiza para mim as notas. Mas eu já estou abrindo. E eu já abri dados científicos que falam coisas bem assustadoras. Por exemplo, que a gente não consegue sair da órbita baixa. E aí tu começa a analisar aquela câmera ao vivo da estação espacial, ela parece mostrar uma órbita tão baixinha. A Lua, pela distância que dizem, ela está muito lá. E outra, quando tu começa a aplicar, isso é o mais legal de tudo, uma filosofia prática em cima da visão do cosmos, tu percebe uma coisa prática e inegável. Qual? Que todas as teorias que nós temos do universo, que o Sol está lá, que as galáxias estão lá, são baseadas em qual observador, Jonathan? Nenhum, é tudo hipotético. Não tem ninguém lá olhando para dizer. O observador empírico está onde? Está aqui. Sim. Então, nossa observação, a Terra é reta, não tem nada de redondo, primeira coisa. O espaço, nós não sabemos nada. Olhando daqui, a gente vê que está lá longe, mas não tem a certeza que está girando, que está indo para lá, não. Apesar dos antigos, há 2000 anos atrás, terem alguns estudos que dá para perceber isso através do observador, sempre. Sim. Tu vê que as grandes megalitos construídos são sempre através do observador daqui, para alinhar com a estrela que vai passar por lá, para alinhar com o pôr do sol, tal dia do solstício. Mas era sempre a partir do microcosmo pro macro. E não do macro pro micro, dizendo como que é. Isso é muito profundo. Os místicos antigos tinham uma fórmula, e hoje eu sigo ela também, que é o seguinte: não busque entender o universo pelo macro, querendo entender lá a fonte criadora, os super-universos, os generais galácticos. Não. Começa pelo micro pro macro. Do macro pro micro não é uma confusão do inferno. Entra dogmas, metafísica encostada. Não, do micro pro macro tu já cria uma imanência empírica.
Sei que eu posso colocar assim? Sim. Tu te acostuma a experimentar, por mais que venha uma tese legal, eu vou tentar ver se é real ou não, para sair da crença. Tu vai criando um outro jeito de interpretar a realidade. A famosa frase, conheça-te a ti mesmo e famosa. conhecerás o universo e os deuses. Perfeito, que bate em outras parecidas. Quero alcançar as estrelas, crie raízes bem fundas. Se nós estamos aqui, deve ter algum motivo e deve ser divino, né? Já tá na hora de acabar, eu acho, né? Nós estamos aqui falando. Não, eu tava acompanhando o tempo ali, dando uma olhadinha pro Cadu. Cara, muito legal esse start aí que a gente deu. Agradeço muito, foi bacana o bate-papo demais aí contigo. A gente poderia, né, Ozzy? Sim! Continuar vamos pensar aí. algumas ideias, quem sabe a gente traz alguns convidados aí, né? Vamos trazer mais novidades aí pro pessoal. Mas agradeço aí, Ozzy, a tua presença. Mais uma vez, uma honra te ter aqui. Sempre um brinde. Muito bom, De sempre verdade, um brinde. de verdade. E é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal, acompanhem aí o trabalho do Ozzy também. É Ozzy Pena no Perfeito, YouTube? Ozzy Pena no YouTube. E pro evento, ozzypena.com/despertar. Show de bola. 14 de setembro. E vem mais novidades por aí, então. Valeu, pessoal. Um abraço.